Vamos lá, vamos ver o que é que Deus tem para nós nesta noite. O texto que eu quero usar como base é o texto de Filipenses, capítulo de número 3, versículos de número 7 e 8. O tema dessa mensagem é famintos por Deus. O tema é famintos por Deus. Qual é o tema, igreja? Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Existe aqui uma colocação do apóstolo, um dos apóstolos de Jesus que mais marcou a sua época, a sua história, o apóstolo Paulo. E ele diz o seguinte no versículo de número 7, no versículo de número 8: mas o que para mim era lucro, ou tem outra tradução que diz ganho, aqui, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Olha só, gente, que coisa forte. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Está na minha tradução. Deixa eu ver como é que está ali. Eu qual sofri todas as coisas, eu as considero como refúgio. Minha tradução aqui está como esterco, para poder ganhar a Cristo. Amém, gente? O que Paulo está querendo dizer com isso daqui? O Paulo está querendo falar com esses dois versículos que existe algo mais precioso. Paulo está falando que existe algo mais importante. Paulo está falando que existe algo que é maior do que o que se possa imaginar. E aí então ele vai usar essa expressão, que o que era lucro, ele passou a considerar perda, ou seja, houve uma inversão de valores. Diga comigo, inversão de valores. E por causa de quem que houve essa inversão de valores, gente? Por causa de Cristo. Versículo 7. E aí ele vai mais fundo, ele diz assim: mais do que isso. Agora, depois que houve essa inversão de valores no meu coração, Paulo está falando, eu considero tudo como perda. Ou seja, não existe nada mais importante para mim do que Cristo. Não existe nada mais importante para mim do que Deus, do que a sua palavra. Ele diz: o supremo conhecimento que eu adquiri de Cristo Jesus, ele tornou-me uma pessoa entendida, habilitada para mergulhar nas profundezas de Deus, ao ponto de entender que as coisas desse mundo são vãs e passageiras. Então ele diz assim: pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, cuja a causa eu perdi todas as coisas. Ele está dizendo assim: eu estou disposto a isso. O que veio foi e está tudo bem comigo. Ele diz assim: por isso eu considero isso tudo como esterco, como trapo de imundícia, como algo sem valor. Até aqui tudo bem, gente? Amém? Na verdade, por que Paulo está falando sobre essa questão à igreja de Filipos? Ele está falando sobre isso porque ele encontrava naquela igreja pessoas que estavam buscando de Deus motivos para adorá-lo, motivos para servi-lo. E aí então, porque ele se deparou com essas pessoas, ele começou a mostrar para elas, na verdade, qual era o verdadeiro fundamento de se servir a Deus, o verdadeiro fundamento de estar aqui, o verdadeiro fundamento de gastar 2 horas e 30 minutos do nosso tempo com Deus. Porque, gente, existem vários motivos que nos levam a buscar a Deus. Por exemplo, existem pessoas que buscam a Deus em momentos de perda,
perdeu alguma coisa, perdeu um ente querido, perdeu um bem, perdeu alguma coisa, então eu vou buscar a Deus, porque só Ele pode trazer de volta. Existem outras pessoas que, por exemplo, buscam a Deus somente em meio às enfermidades. A enfermidade veio, bateu na porta, não, agora é hora da gente acionar os crentes, agora é hora de a gente acionar o nosso lado cristão, agora vamos buscar Deus. Existem outras pessoas que invocam a Deus na hora da solidão, enquanto tem amigos, enquanto tem pessoas ao redor, enquanto está na faculdade, está no trabalho, está tudo bem, está cercado de pessoas, não se lembra de Deus. Mas quando vive um momento de solidão, aí então invoca-se a Deus. Existem outros que invocam a Deus por causa dos vícios. É um filho que caiu na droga, é um outro que está bebendo demais, enfim, vícios de todas as ordens. Aí a pessoa lembra-se de Deus. São motivos. Existem outros que invocam a Deus por causa dos seus sonhos. Eu tenho sonhos e são sonhos, humanamente falando, impossíveis de alcançá-los. Então eu vou invocar a Deus porque Deus é o Deus do impossível. Pessoas que invocam ao Senhor na hora do medo. Não acredita em Deus, é ateu, como diz o ditado, sou ateu, graças a Deus, não é verdade? Se você é o quê? Não acredito em nada, não acredito em Deus. Não, o que você é? Eu sou ateu, sou ateu, graças a Deus eu sou ateu. Então, é ateu, mas graças a Deus. Aí, esses que invocam ao Senhor na hora do medo, são aqueles, quando está na rua, aí passa por uma situação difícil, um assalto, ou uma situação em que corre um risco de vida, a pessoa, meu Deus do meu pai, Deus da minha mãe, aí lembra de Deus. Por quê? Porque o medo, faz com que a pessoa lembre-se de Deus. As nossas ambições faz com que a gente lembre de Deus. Mas de fato, gente, o que eu quero refletir com vocês nessa noite é qual deve ser a nossa maior motivação em buscá-lo. Porque Paulo está sendo muito claro em relação a isso. Ele está dizendo que ele ele abriu mão de tudo aquilo que as pessoas achavam valioso, precioso. Ele diz assim: olha, eu considero isso tudo agora lixo, trapo, por amor ao Senhor. Agora eu entendi a suprema grandeza de Cristo, e o meu conhecimento a Ele me levou a entender e a considerar que quando eu perco, com Ele eu ganho. E aí eu me lembrei, quando eu estava lendo esse texto em casa, eu me lembrei de um casal que eu aconselhei há um tempo atrás, e a briga daquele casal, ela se dava pelo seguinte motivo. Quando cheguei para conversar com ambos, o marido estava estressado, aborrecido, e ele começou a falar: não, pastor, sabe o que é? Pastor, essa mulher é louca, ela não me entende, tal, e não sei o que. Eu falei: mas qual é o fundamento da briga? Não, pastor, é o seguinte: essa mulher, pastor, quer que eu vá no mercado com ela, E a maioria dos homens que estão aqui, não gostam muito de mercado, A maioria, Então, a não ser que seja para comprar do nosso jeito. Então, na verdade, a discórdia se dava devido a isso. E aí a mulher, ela pediu a palavra, muito educada, muito polida. A mulher, ela pediu a palavra e ela falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa, o senhor me dá licença? Claro, irmão, pode falar. Ela disse assim: pastor, não é que eu quero que ele vá comigo. O problema não é que eu quero que ele vá comigo, pastor. É que eu gostaria que ele tivesse vontade de ir. Não é que eu quero que ele vá. Eu gostaria que ele tivesse vontade de ir. Eu confesso para os irmãos que eu levei alguns minutos para entender, para cair a ficha. Eu fiquei pensando: meu Deus, qual é a diferença? Eu não quero que ele vá, mas eu gostaria que ele tivesse vontade de ir. Eu fiquei pensando, eu falei: vontade de ir, não quero que ele vá. Falei: desculpa, você pode explicar? Ela falou: posso. Ela falou assim: pastor, quando ele vai porque eu quero,
ele perturba a minha cabeça. Mas ele não vai porque ele quer, ele vai porque eu peço. Então ele perturba a minha cabeça, briga por tudo, pega qualquer coisa. E gente, vamos combinar, vamos concordar numa coisa que nessa noite, fazer compra com as irmãs, com as senhoras é uma bênção, né, gente? Vamos combinar, não é fácil, né? Porque o homem ele é mais ou menos assim, gente. A mulher escreve no papelzinho lá, lata de leite condensado, ele pega uma, não é? A mulher não, a mulher ela pega a lata de leite condensado, ela vai olhar a receita atrás. Aí se a receita for igual a outra, ela vai procurar uma lata que seja uma receita diferente. Ela não vai pegar uma, ela vai pegar 2, 3 e a receita tem que ser diferente, né? O homem, se a mulher não colocar na listinha que tem que comprar papel higiênico, a semana inteira fica daquele jeito em casa. Mas ele não se liga, o homem é uma bênção. Então, ela me diz, pastor, eu não quero que ele vá, eu gostaria que ele tivesse vontade de ir. E aí, ela me explicou, pastor, a diferença é essa. Porque quando ele tem vontade de ir, ele não vai reclamando, ele não vai questionando, ele não vai colocando defeito em tudo. Eu queria, pastor, que ele fizesse do mercado um momento de passeio comigo, irmãos. É tão interessante isso, a mulher ela é tão romântica que ela consegue fazer do mercado um momento de intimidade, né? Pastor, para pensar, a gente comprando ele de mão dada, empurrando o carrinho, conversando comigo, falando de amor, né? Dos filhos, pensa, gente, a mulher é assim, e a briga está ali formada, na verdade. Pastor, eu gostaria que ele aproveitasse o mercado, e de fato, eu não quero que ele vá, se for para ir dessa maneira, mas eu gostaria que ele tivesse vontade de ir. E gente, parando para pensar nesse testemunho, eu comecei a chegar a uma conclusão do que na verdade Deus, Ele está querendo de nós, o que Deus está querendo da nossa vida. Porque Paulo, quando ele chega ao ponto de expressar dessa maneira que ele disse, o que era para mim lucro, eu passei a considerar perda. Paulo ele estava falando sobre uma maneira de buscar a Deus totalmente diferente da nossa maneira. Paulo ele estava dizendo assim, eu busco a Deus por aquilo que Ele é, eu aprendi a invocá-lo por aquilo que Ele é, eu aprendi a servi-lo por aquilo que Ele é. E na verdade, Deus ele não quer, gente, que nós o busquemos simplesmente por buscarmos, mas que nós tenhamos vontade de buscá-la. Deus não quer que você, não, chegou a hora do culto, né, fazer o quê? Não, eu tenho lá uma campanha, se eu não for vai quebrar, não vai dar certo, né? Não parece feitiçaria? Não parece misticismo? Não, se eu não for vai quebrar, não vai dar certo, né? Irmão, para ser desse jeito, preste atenção nisso, para ser desse jeito você encontra um monte de situações aí fora. Se você prestar atenção, tu vai ler nos postes da cidade, nos muros da cidade, em algumas placas aí, venha falar comigo que eu trago ele de volta amanhã, meio-dia ele está batendo na tua porta. Vem falar comigo que a porta vai abrir para você. Agora pare para pensar, será que é isso que o nosso Deus está procurando? Será que é esse tipo de serviço a Deus? Será que é esse tipo de servidão ao Senhor? Será que é isso que Deus ele está procurando em nós? Será que Ele quer que nós o busquemos dessa forma? Ou Ele está como aquela esposa dizendo para o marido, eu quero que ele tenha vontade, eu quero que ele tenha desejo, eu quero que ele tenha sede, eu quero que ele tenha vontade de me buscar. Ao ponto de nós nos sentirmos como Paulo e dizermos, nenhum ganho se compara a Ti, Senhor. Não existe nenhuma moeda, não existe nenhum valor, não existe nenhum bem, Senhor, não existe nada nessa terra que possa, meu Deus, se comparar à Tua presença. Eu posso ter ouro e ter prata, mas sem o Senhor eu não sou nada e não vou parar em lugar nenhum, a não ser no inferno. Por quê? Porque, gente, vamos falar a verdade. Se você pegar um índice no jornal, se você pegar um índice em qualquer... Se você for lá
no nosso amigo Google e você fizer uma pesquisa, você vai perceber as pessoas que mais tiram as suas vidas, que mais se suicidam e as pessoas que mais matam, na sua grande maioria, não são pessoas necessitadas não, são pessoas abastadas, são pessoas que muitas vezes ganham bem, têm riquezas, têm dinheiro investido, tem gente com dinheiro investido matando pai e mãe, tem gente com riqueza matando família, tirando a vida do irmão, vendendo o próprio marido para poder ficar com o amante. Então você vê que não é a riqueza, você vê que não são os bens, você vê que não é a propriedade. Na verdade, o que acontece com o mundo hoje, gente, é a ausência de Deus, é a ausência da presença de Deus. Por quê? A ausência da presença de Deus, porque, gente, se você precisa de paz, Ele é o príncipe da paz. Se você precisa de alegria, Ele é a fonte de toda alegria. Não existe felicidade real fora dele. Se você tem sede espiritual, Ele é água viva. Se você tem fome espiritual, Ele é o pão vivo que desceu do céu, e Ele pode prover na sua mesa até mesmo o pão diário. Mas qual é o problema do ser humano? O problema do ser humano é que a gente inverte os papéis, e aí a gente começa a buscá-lo pelo mercantilismo, a gente começa a buscá-lo por aquilo que ele pode fazer, e com o decorrer do tempo, se ele não faz, nós o abandonamos. Se ele não faz, nós começamos, como muitos gostam de dizer, eu disse isso aqui num desses cultos, agora foi na reunião de liderança, eu disse, algumas pessoas dizem assim, eu ponho Deus no canto da parede. Eu falei, meu irmão, se você coloca Deus no canto da parede, você pode colocar o Deus Det. O teu Deus é o Deus Det, porque o meu Deus, ele não cabe no canto da parede, desculpa. Irmão, se alguém coloca Deus no canto da parede, esse não é Deus. Porque um Deus que a sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele preenche os céus e a terra. Nesse momento existe no Japão gente falando de Deus, existe em outros países gente falando de Deus, e Ele está presente, como Ele está aqui. Ele não cabe no canto dessa parede, Ele não cabe no canto daquela parede, Ele não cabe no canto da parede da sua casa. Ele é Deus, e a gente precisa aprender a respeitar isso. Nós precisamos entender que às vezes nós estamos buscando a Deus e estamos quebrando todos os nossos recordes a nível espiritual, e Deus está dizendo para nós assim, eu gostaria que você fizesse isso por amor, eu gostaria que você fizesse isso por paixão, eu gostaria que você fizesse isso, mas que não fosse por interesse. Eu gostaria que você lesse a Bíblia, mas não para colocar lá, sabe, no seu Facebook ou no seu Instagram, dizendo, eu li a Bíblia toda esse ano, eu orei 365 vezes no ano, pastor, esse ano eu já li a Bíblia 2 vezes, maravilha, glória a Deus. Pastor, eu tenho orado muito, graças a Deus. Pastor, eu tenho buscado a Deus incessantemente. Mas a pergunta que Paulo está fazendo para nós é a seguinte: você tem feito tudo isso por amor? Você tem feito tudo isso por paixão? Você tem feito tudo isso porque você o ama de verdade? Você tem feito tudo isso porque Ele tem sido bom para com a sua vida? Será que o inimigo da tua alma não está falando a respeito de você a mesma coisa que ele falou há muitos anos atrás a respeito de Jó? Que você faz tudo isso porque você é abastado, porque você é uma pessoa realizada, porque você tem tudo que você quer, porque você já pisou nos maiores lugares que você gostaria de pisar. Será que é isso que o nosso adversário ele está pensando de nós? E eu vim aqui nessa noite para desafiar você a ser faminto por Deus, mesmo no meio da adversidade, da luta, mesmo quando a lágrima está rolando no seu rosto e os odres estão sendo cheios pelas nossas lágrimas, a gente continuar amando a Deus e entendendo que não existe tesouro da terra que seja maior do que a presença dEle na nossa vida. Porque quem tem a presença de Deus tem tudo o que precisa. Quando as nossas performances e a nossa aparência, ela está colocada acima do nosso amor a Deus, querido, as coisas não passarão de hipocrisia. Mas quando a nossa aparência e as nossas performances, elas estiverem subjugadas ao amor a Deus, aí então Ele vai dizer assim: eu recebo a sua oferta, eu recebo o seu sacrifício, eu recebo a sua adoração, eu recebo o seu louvor, eu recebo o seu culto, eu aceito a tua proposta, o teu propósito é real e eu o recebo diante do meu Pai que está no céu. Jesus vai falar isso para você.
A pergunta que fica no meu coração nessa noite é: o que Deus realmente quer de nós? O que Deus realmente quer de nós? Irmãos, Deus ele só quer pura e simplesmente que nós o desejemos de tal forma que as demais coisas comecem a perder o valor. Ele quer que nós o amemos de tal maneira que nós o coloquemos acima de tudo, assim como Jesus, ele nos colocou acima de tudo. É tão lindo, né? A igreja inteira conhece, você quer ver? Vamos lá, vamos desafiar a igreja agora. Porque Deus amou para que todo não pereça. Todo mundo conhece. Deus deu o seu filho, e o seu filho não colocou nada acima deste amor. É para a cruz que eu tenho que ir? Estamos juntos, vamos lá. Pode bater à vontade, pode rasgar minha carne, pode chicotear o meu corpo, pode esbofetear até vocês cansarem o braço de bater, pode enfiar o fel pela boca afora, pode transpassá-lo a lança, pode a coroa perfurar a sua cabeça. Eu estou firmado na vontade do meu Pai, eu não abro mão daqueles cujos quais o meu Pai escolheu por amor. Eu os amo, e porque eu os amo, eu não vou desistir do propósito do meu Pai. Mas Jesus, o Senhor não precisa passar por isso, o Senhor está sendo aclamado, o Senhor é reconhecido, basta o Senhor viver na importância da sua pessoa, que o Senhor vai ter uma vida boa. O Senhor não precisa passar por determinadas coisas, o Senhor não precisa ser preso, o Senhor não precisa fugir, o Senhor não precisa ser espancado, mas eu preciso cumprir a vontade do meu Pai, porque eu amo essa gente, eu amo esse povo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou-me por causa deles, e eu não vou fugir desse propósito. Eu entendo o propósito do meu Pai, eu vou até o final nesse propósito. Ele quer que nós o desejemos de tal forma que as demais coisas começam a perder o valor. Lucas escreveu sobre isso, e Mateus também escreveu sobre isso. Lucas 12:34 e Mateus 6:21 está escrito da mesma maneira. A Bíblia diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. E a pergunta é: aonde estão os seus tesouros? O meu tesouro, será que não está na minha casa? O meu tesouro, será que não está na minha esposa? O meu tesouro, será que não está nos meus filhos? Será que não está no meu carro? O meu tesouro, será que não está no meu trabalho? O que é? Aonde está o meu tesouro? Porque onde estiver o meu tesouro, ali está o meu coração. Aí eu faço a seguinte pergunta para a igreja, para vocês refletirem, não precisa responder: aonde está o seu tesouro? O quanto Jesus, o quanto Cristo vale para você, o quanto Ele é importante para a sua vida, numa escala de valores, qual o lugar em que Ele está na sua vida? Ah, pastor, Jesus é tudo para mim, Ele está em primeiro lugar. Ó, eu vou falar uma coisa aqui hoje, vocês não levem a mal não, mas é só para refletir. Eu estou vendo um monte de lugar vazio aí, e se eu der uma volta ali na festa do chocolate, vou encontrar um montão de gente lá. Foram lá ver o Péricles, poxa. Aí vai falar para mim, quer me enganar? Vai falar para mim que Jesus está em primeiro lugar na sua vida? Como que Jesus está em primeiro lugar na sua vida, se Ele não está nos primeiros planos? Se as primeiras coisas você não o coloca, você não pensa nele? Aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração.
O que Deus realmente quer de nós, Deus quer um povo apaixonado por Ele, um povo que o ame de todo o coração, porque é esse povo que Ele vai abençoar, é esse povo que Ele vai guardar, é esse povo que Ele vai derramar as suas bênçãos, é por esse povo que Ele entregou o seu Filho, é por esse povo que o Filho dele derramou o sangue na cruz do Calvário, e nós precisamos entender esses valores. Pastor, eu não entendo muito bem. Meu irmão, deixa eu te explicar. Você sabe qual é o propósito do porquê você foi criado? Você não foi criado, meu irmão, para outra coisa não. A gente não foi criado, querido. Tudo isso é bom. Casa é bom, família é bom, passeio é bom, conhecer o mundo é bom, viajar quando podemos é bom, e nada disso é pecado. Me entenda, por favor, eu não estou aqui dizendo que você ter, receber, você ser abençoado é pecado. Eu estou apenas chamando a sua atenção, fazendo um alerta para você, porque da mesma maneira que veio, pode ir embora. Da mesma maneira que o Senhor deu, amanhã Ele pode permitir que saia, Ele pode permitir que seja tirado. Pastor, o senhor está me ameaçando, Deus vai tirar? Não, Deus não tira nada de ninguém. Não faz parte dos atributos de Deus tomar. A Bíblia diz que Ele veio para dar e dar em abundância. Deus não toma nada, Ele apenas se afasta e tira a mão dele da proteção, Ele tira a mão da bênção, Ele tira a mão da multiplicação, Ele tira a mão da honra, Ele tira a mão da prosperidade, Ele tira a mão do cuidado. E aí, meu irmão, quando Ele tira a mão, você pode se preparar, porque aí vem chumbo grosso, porque o adversário ele só precisa de uma brecha, ele só precisa de um espaço para querer arrebentar os planos que você fez em Deus e que até aqui Deus tem abençoado rica e abundantemente. Para que eu fui criado, pastor? Atos capítulo 17, versículo de número 26 e 27, o Senhor Deus responde, olha que resposta linda. Por que nós fomos criados? A Bíblia diz o seguinte, versículo 26, de um só fez Ele todos os povos. Quem é esse que o Senhor está falando de um só? É de Adão. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Versículo 27, Deus fez isso para que os homens o quê? Vocês podem falar isso aqui um pouquinho mais animadinho, que eu sei que a palavra está salgada. Vamos dar uma alegria no coraçãozinho, gente, vamos, né? Vamos falar isso aqui de todo coração. É salgado, irmão, mas vai fazer bem para a sua alma. O sal ele tira o veneno, o sal ele tira toda a contaminação, o sal ele abençoa. Fique em paz, vai dar certo. Vamos lá, vamos profetizar isso aqui. Para que autorizados por Deus e pelo Espírito, pela autoridade, toca nessa pessoa educadamente, está do seu lado, diz assim: é para isso que você foi formado. Querido, há uma inversão de valores hoje em dia no mundo. Há uma inversão de valores hoje no mundo, e Deus, Ele tem ministrado o meu coração ultimamente, e eu tenho ouvido a voz de Deus nesses últimos tempos, e você vai me ouvir falar muito aqui sobre buscar a Deus, buscar a sua face, buscar a sua presença. E quando eu digo isso, eu não estou falando de buscar o que Ele tem, eu não estou falando de buscar o que Ele pode te dar, eu não estou falando de buscar as riquezas que tem em Deus, eu estou falando de buscar a Deus, buscar a pessoa de Deus. E automaticamente, quando você buscar a Deus, as demais coisas elas vão começar a ser acrescentadas na sua vida. Ele vai abençoar a sua vida e a sua casa. Por quê? Porque você está buscando a pessoa certa. Buscar a Deus. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. Repita comigo: eu fui criado para buscar, para adorar, para exaltar
a Deus. Meu irmão, em nome de Jesus eu te desafio nessa noite, não perca esse princípio, não perca, querido, isso de vista, não inverta os valores. Tem gente sofrendo por causa disso, e uma das coisas que Satanás mais gosta é quando a igreja, ela perde os seus princípios, quando a igreja, ela inverte os seus valores, quando se reúne um bando de interesseiros na presença de Deus, e nós começamos a viver o evangelho do me dá, eu quero, me dá, e Deus está falando assim: filho, eu tenho tudo que você precisa, me busca ao invés de buscar as minhas coisas, me busca ao invés de buscar a minha cura, me busca ao invés de buscar a minha riqueza, me busca ao invés de querer cavar os meus tesouros, me busca, bate na porta, insiste, aquele que bate a porta abre, aquele que busca ele encontra, aquele que pede ele recebe, mas você precisa buscar a Deus. Olha que lindo, versículo 27, eu gosto disso aqui, ó. Tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de nós. O que significa isso, pastor? Tateando, isso significa dizer, irmãos, que só não o encontra se não o buscarmos de todo o nosso coração. Tateando significa com dificuldade, significa ainda que com lutas, ainda que no meio da adversidade, eu vou tateando, eu vou nem que seja me arrastando, mas eu vou encontrá-lo, e a hora que eu encontrá-lo, ele vai resolver a minha vida, ele vai resolver os meus problemas. Eu só preciso encontrá-lo, eu só preciso buscá-lo, eu só preciso tocá-lo. Gente, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Um dos mais áureos e conhecidos é aquela mulher que sofreu hemorragicamente por 12 anos, e a Bíblia diz que essa mulher colocou uma coisa na mente dela, ela colocou um pensamento na sua mente, ela diz assim: eu só preciso tocar nele, e para tocá-lo eu preciso encontrá-lo, eu preciso chegar perto dele, eu só vou fazer isso, eu vou, e ela foi no meio da multidão, e empurra daqui, e sofre rejeições dali, e sofre a ignorância de um, e sofre a discriminação de outra, mas ela vai, por quê? Porque ela sabe em quem ela estava crendo, ela sabe que aquele que ela estava buscando era poderoso para resolver os seus problemas, ela só precisava encontrá-lo. E o final da história você já sabe, ela chega, toca, sai virtude dele, ela recebe a cura, e Jesus para no meio de todo mundo e fala: opa, quem me tocou? Os discípulos: Senhor, tá ruim o Senhor, a luta está te deixando o Senhor meio ruim, uma multidão dessa, todo mundo te apertando, o Senhor pergunta agora quem foi que te tocou? Não é, gente, é que as pessoas não sabem que Deus, ele sabe diferenciar empurrão de toque. Deus sabe diferenciar, minha gente. Deus sabe diferenciar quem chega para tocar e quem chega para empurrar. Os interesseiros geralmente empurram, pessoal. O interesseiro geralmente empurra com palavras, empurra muitas vezes com murmuração, empurra muitas vezes com as suas chateações. Israel por muitas vezes empurrou a Deus, murmurou da comida, murmurou do destino, murmurou porque estava no meio do deserto, murmurou porque não tinha mercado, murmurou porque não tinha roupa, murmurava por tudo, mesmo o Senhor provendo em todo o tempo, eles murmuravam, empurravam a Deus. Era preciso Moisés chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o Senhor conhece essa gente, o Senhor conhece esse povo, então Senhor, tem misericórdia deles. Gente, em nome de Jesus, Deus está falando conosco nessa noite, que nós precisamos parar de empurrar. A gente precisa parar de empurrar. Você precisa tocar, e tocar significa dizer: Senhor, eu te sirvo por aquilo que o
Senhor eu vou te amar, vou te adorar, eu vou andar contigo, aconteça o que acontecer, Senhor, mesmo quando as densas nuvens, elas encobrem o sol, eu vou acreditar que do outro lado da nuvem, o sol está lá, e ele vai brilhar para mim, eu vou te tocar, eu vou te servir, eu vou te adorar, Senhor, porque te servir, Senhor, é muito mais do que empurrões. Te servir, Senhor, é estar no lugar certo, é estar perto da pessoa certa, tateando, ainda que com dificuldade, mas com sinceridade, a gente busca. Aliás, Jeremias, ele falou um texto também que é áureo, e o Espírito Santo colocou esse texto no meu coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13, a Bíblia Sagrada diz, e você conhece esse texto, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achar, quando me buscar de todo o vosso. Com quem você tem dividido o lugar de Deus? As suas buscas, como têm sido em relação a Deus? A questão de Jeremias aqui, gente, é: se você o busca de todo o coração, se você busca a Deus, se você é sincero nas suas buscas de todo o coração, buscá-lo de tal maneira que tudo ao nosso redor se torne secundário, que tudo ao nosso redor fique em segundo plano. Jesus, certa vez, ele questionado sobre qual o maior mandamento, ele responde no Novo Testamento, em Marcos 12:30, ele diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o maior mandamento, o primeiro mandamento de todos eles. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. A gente precisa se preocupar com isso. No Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele também responde, ele fala também a mesma coisa. Em Deuteronômio ele diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Agora, Deus não quer que nós o amemos e o adoremos somente quando as coisas vão bem ou quando Ele concede os nossos desejos e sonhos. Deus não quer somente que você o adore, Ele quer que você o adore de todo o coração, de todo o coração. Agora, coisas que impedem a gente de adorar a Deus. Por exemplo, falava-se muito alguns anos atrás sobre o pecado. Pecado impede a gente de adorar a Deus de todo o nosso coração. Você pode adorar da boca para fora, você pode adorar mas não de todo o seu coração, porque existe uma contaminação. Isaías, ele profetizando no capítulo 59, versículo 2, ele diz o seguinte: as vossas iniquidades, elas fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, se há separação e se há iniquidade, a adoração ela não é plena, a adoração ela está dividida, ela está rachada. E aparentemente parece que Deus recebe, mas não recebe. Esse é o primeiro, é o primeiro impedimento. O segundo impedimento é a distração. Esse sim é o maior pecado deste século, o pecado da distração, porque as inovações satânicas elas são muitas. Gente, para pensar. Todo dia é um aparelho novo no mercado, todo dia é uma programação nova, todo dia é uma novidade para chamar nossa atenção, para nos prender. Pare para analisar. Eu estava pensando esses dias atrás sobre coisas impossíveis. Deus até me tocou, eu até fiz um vídeo sobre isso. Eu falei naquele vídeo sobre uma mãe que se agarrou com um jacaré para salvar o filho. E o sobrenatural aconteceu, porque uma mulher frágil se agarrar com um jacaré e arrancar o filho da boca do jacaré. Eu estava lendo essa manchete num jornal lá no Paraná. Aconteceu isso. Eu fiquei impressionado. Por quê? Porque na realidade Deus ele ainda faz
o impossível acontecer. Deus, Ele ainda faz o sobrenatural, mas Ele vai fazer o sobrenatural na vida de quem? Na vida daqueles que o buscam, que o invocam de todo o coração. Mas as distrações estão aí, distrações para nos roubar da presença de Deus. Como assim, pastor? Vou explicar melhor para você. Êxodo capítulo de número 5, versículo de número 1, a Bíblia, ela diz, quando Moisés, ele fala com Faraó, e ele chega para Faraó e diz assim: Faraó, deixa o povo ir, para que eles possam servir ao Senhor, para que eles possam adorar a Deus no deserto. E eu não sei se você sabe, mas a palavra Faraó, ela dentro da tipologia bíblica, ela representa Satanás, ela representa o diabo. E Faraó percebeu a ideia dos hebreus de adorar e de servir a Deus. E se tem uma coisa que Satanás não gosta, é quando a pessoa se propõe a adorar a Deus, a servir a Deus de todo o seu coração, não dividir o seu coração e nem a glória que é de Deus com nada nem com ninguém. Então Faraó, simbolicamente falando aqui, que é o diabo, ele percebendo que os hebreus queriam ir até mesmo no deserto para adorar a Deus, o que ele fez? Diz a Bíblia no capítulo 5, versículo de número 7, de número 8, que ele dobrou o sofrimento sobre os hebreus. Versículo 7 diz, que ele disse: daqui em diante não torneis a dar mais palha ao povo, para eles fazerem tijolos, como vocês faziam antes. Vão eles mesmos e colham a palha para si, e lhes imporei a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Veja como o sacrifício a Deus, a adoração a Deus, o seu coração inteiramente na mão de Deus incomoda o diabo. Faraó ficou incomodado de tal forma que ele falou assim: eu vou dobrar o serviço sobre essa raça de hebreus. Eles estão querendo ir embora para adorar a Deus, eles estão querendo ir embora para oferecer serviço a Deus, eles vão ver o que é serviço a Deus. Eu vou dobrar o trabalho deles. Antigamente a gente trazia palha para eles fazerem tijolo, agora além deles terem que fazer o tijolo, eu quero aumentar a produção e eles vão ter que buscar a palha. Sabe por quê? Tudo isso porque Faraó ficou incomodado de saber que o povo queria sair da escravidão, e o fundamento principal era adorar a Deus, servir a Deus, oferecer serviço a Deus. É por isso que o inimigo da tua alma, ainda no século 21, ele fica furioso quando você começa a levar uma vida séria com Deus. É por isso que o inimigo da tua alma, ele se levanta com fúria quando ele percebe que você está levando Deus a sério, quando você está levando uma vida de santidade, quando você está querendo deixar a vida de pecado de fato, quando você não está querendo trocá-lo mais por nada. Gente, nós gastamos tempo com tudo e não gastamos tempo com Deus. Eu não estou dizendo esses dias atrás, irmãos, eu vivi uma experiência muito tremenda com Deus, porque eu achei que eu estava abafando. É bom a gente falar dos nossos testemunhos, né? Porque eu não gosto de contar testemunho, essas experiências com Deus dos outros, não. Eu achei que eu estava abafando, porque eu estava dentro do carro e eu estava dirigindo, e eu desejei no meu coração adorar a Deus, e eu coloquei uma canção e comecei a adorar a Deus, e não por glória própria, mas eu tenho isso como um hábito na minha vida. Mas eu fui repreendido duramente pelo Senhor, porque eu achei que eu estava abafando. Quando eu cheguei na cidade onde eu ia, o caminho todinho, não falei no telefone, não fiz outra coisa, adorei a Deus, orei, me derramei na presença do Senhor. E quando eu cheguei na cidade onde eu ia, eu desci para almoçar, e quando eu fui comer, fui agradecer ao Senhor pelo alimento, e eu caí na bobeira de falar para Deus: Senhor, ó, o Senhor viu? Vim de lá aqui, ó, adorando o teu nome, orando, falando contigo. Ó, Senhor, tô legal, hein, Senhor? Conta comigo. O Senhor virou para mim e falou assim: não estou feliz com nada disso. Como assim, Senhor? Bendita a hora que eu fui perguntar alguma coisa. O Senhor disse: sabe por que eu não estou feliz com nada disso? Você lembra da historinha do mercado? Você lembra da mulher e do marido dela?
Moisés, eu não quero o teu resto. Moisés, eu não quero o tempo intermediário que você tem entre uma coisa e outra. Eu quero o teu tempo que você separa da tua vida, dos teus horários. Eu quero saber, Moisés, quando é que você vai dizer assim para mim: Senhor, eu vou levantar mais cedo e vou adorar o teu nome. Eu não vou aproveitar entre uma viagem e outra, eu não vou aproveitar entre um problema e outro para falar contigo, não. Moisés, lembra da história do mercado? Lembra o que aquela mulher falou para o marido dela? Eu não quero que ele vá, eu quero que ele tenha vontade de ir. Deus não quer que você adore porque eu falo, porque eu estou te incentivando, porque eu estou pregando para você. Ele quer que nasça dentro de você, dentro do teu coração, o desejo de adorá-lo em espírito e em verdade. Ele quer que você sinta sede por Ele. Ele quer que você deseje-o mais do que tudo. Ele quer encontrar pessoas cujas quais a sua alma anele, anseie por Ele. Nós estamos vivendo, gente, um momento em que Satanás, ele não mais está investindo diretamente nos chamados pecadões. Os pecados agora, gente, eles estão sendo colocados pelas distrações. Ele rouba a atenção, ele rouba o coração, ele coloca outra coisa, ele coloca outra circunstância, outra situação, outra motivação, outro desejo. E o Senhor, Ele fica olhando, dizendo assim para você: eu não estou feliz, sabe por quê? Porque você não está fazendo porque você tem vontade. Você está fazendo porque, ou porque está enfermo, ou porque quer crescer na vida, ou porque quer ter mais alguma coisa, ou porque tem um filho que não é de Deus, ou porque tem alguém enfermo na família, ou porque alguém diz que se você fizer, você vai ter mais dinheiro no seu bolso. E é isso que Deus está dizendo para a igreja nessa noite. Gente, Ele está procurando corações que o amem e o adorem de todo o coração e o sirvam de todo o seu coração. Lucas capítulo 14, do versículo 16 ao 26, tem aqui um texto bíblico muito interessante. A Bíblia diz que um certo homem, e essa pessoa aqui, ela no sentido figurado, tipológico, ela representa a pessoa de Jesus. Um certo homem fez uma grande ceia, e ele convidou muitas pessoas para essa ceia. E a hora da ceia, ele mandou que os seus empregados, os seus servos saíssem e convidassem muita gente. E ele mandou o convite, no convite dizia: olha, já está tudo preparado. Não é uma festa americana não, que tu tem que levar um prato. Não é nada disso não. Já está tudo preparado, você só precisa ir, você só precisa estar lá. E diz a Bíblia Sagrada que todos, um após o outro, começaram a excusar-se, ou seja, começaram a dar desculpas. E nas suas desculpas diz o primeiro, versículo 18: olha, eu não posso ir, Senhor, por quê? Porque eu comprei um campo, e importa ir vê-lo, e eu rogo-te que me hajas por excusado. Ou seja, eu peço que você me desculpe, eu peço que você me perdoe, mas eu não vou poder sentar à sua mesa, eu não vou poder participar da sua ceia, porque eu comprei um campo e eu preciso ir visitá-lo. E eu quero perguntar para os senhores nessa noite: que mal tem em comprar um campo, que mal tem em comprar uma propriedade, que mal tem em crescer economicamente na vida, que mal tem em ser uma pessoa economicamente abençoada? Não tem mal nenhum. Qual é o problema disso? O problema é que aquela compra, aquela terra, aquele terreno fez com que aquele homem abrisse mão da mesa do Senhor, abrisse mão da comunhão. Porque quando a gente fala de mesa, nós estamos falando de comunhão, a gente está falando de intimidade, e esse homem representa Jesus. E essa pessoa, ele abriu mão de estar em comunhão com Jesus, da mesa de Jesus. Por quê? Porque ele havia comprado um terreno, ele havia comprado um campo, e ele precisava visitar aquele campo. E a pergunta é: tinha que ser no dia do culto, tinha que ser no dia de adorar a Deus, tinha que ser das 18 às 20, tinha que ser na terça-feira, que semana que vem é na quarta, tinha que ser na hora de servir a Deus. Por que que é sempre o tempo de Deus que é sacrificado? A Bíblia diz que o segundo homem, que foi convidado também para essa mesma mesa, ele disse o seguinte: olha,
Eu comprei 5 juntas de boi, e eu vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado também. Ou seja, você me desculpa, mas eu também não vou ir. Você sabe que o boi, ele era o trator daquele tempo, daquele século. Então esse homem, ele tinha comprado 5 tratores, ele comprou 5 boi, e ele precisava testar os seus bois. Mas a pergunta é, tinha que ser justamente no dia da ceia? Tinha que ser justamente no momento em que o Senhor o convidou para a mesa? Por que que as coisas são sempre nesse horário? Você já parou para analisar? Você já parou para perceber? Só mesmo uma pessoa que não é espiritual não consegue entender isso. Por que que determinados telefonemas só acontecem na hora que é o seu tempo com Deus? Você diz que vai orar, aquela potroca toca. Você diz que vai orar, é a campainha que toca. Você diz que vai falar com Deus, alguém chama, alguém manda uma mensagem, é o zap que entra. Meu Deus, será que isso é normal? Você não está percebendo que o interesse do inimigo é te roubar de Deus? Aquele homem disse: eu comprei 5 bois, eu preciso testá-lo. Que mal há, meu Deus, nisso? O boi ia arar a terra, arando a terra ia lançar semente, lançando a semente ia produzir, a sua família seria abençoada, todos comeriam daquela semente. Que pecado que tem nisso? Não tem pecado nenhum, mas a pergunta é, por que que tinha que ser justamente no momento em que o Senhor preparou uma mesa? Tinha que ser justamente no momento da ceia, tinha que ser justamente na hora da comunhão. Por que que tinha que ser? Porque o Satanás sabe que se ele rouba o seu momento com Deus, automaticamente está estabelecida uma brecha. Você está sem proteção, você está sem a bênção, você sai debaixo da mão de Deus, você sai debaixo da unção do Senhor. Por quê? Porque aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E Deus, Ele quer te abençoar, Deus, Ele quer te ver prosperando, Deus, Ele quer te ver feliz, Deus, Ele quer te ver realizando, Deus, Ele quer te ver passando pelos obstáculos. Mas você precisa entender que sozinho você não passa, você só vai passar se Ele for com você. E nem sempre Ele está conosco. Por quê? Porque às vezes nós preferimos estar sozinhos. A terceira pessoa, diz a Bíblia, versículo 20, que disse o seguinte: olha, eu casei e portanto não posso ir. Aí eu pergunto para os senhores: irmão, só quem está esperando em Deus sabe como é difícil, né, irmão? A pessoa está esperando a vida inteira para casar. Quando chega na hora de casar, tem uma ceia bem no dia. Aí a pessoa fica entre a cruz e a espada: caso ou vendo a bicicleta? Caso ou vendo a bicicleta? O que eu faço da minha vida? Não é? Irmãos, tem gente que quer ser abençoado no matrimônio, mas marca o matrimônio por horário do culto. Meu Deus, o dia tem 24 horas, o abençoado marca o casamento no dia do culto. Aí o inimigo, ele pega essa brecha e ele vai se levantar contra a sua vida. E quando você perceber, existem situações que você está tendo que lutar contra elas sem necessidade. Aniversário de filho, aniversário de primo, aniversário. Gente, para pensar quantas vezes nós já fomos roubados. Pare para pensar. O sujeito diz: ó, eu casei e portanto eu não posso ir. E parece que o casamento é uma tribulação, e não é, é uma bênção. A família é um projeto de Deus. Deus está nisso, amém ou não, igreja? Mas quando é que ele se torna uma maldição? Quando eu coloco em primeiro. Quem tem Deus tem sucesso, quem tem Deus tem família, quem tem Deus tem a bênção, quem tem Deus tem a prosperidade, quem tem Deus tem a proteção, quem tem Deus tem riqueza, quem tem Deus tem a cura, quem tem Deus tem a paz, quem tem Deus tem tudo. Me lembrei até de uma canção que a gente cantava quando era criancinha, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem lembra? Vai. Mas quem tem, no céu já tem. Quem ama, canta, irmão, não é pecado não. Lá no céu não. Mas quem tem G,
Irmão, tem gente que fica 12 horas no videogame. Deus vai te pegar. Pega, Ele pega, poxa. Irmãos, não existe pecado nenhum em nós nos divertirmos e participarmos da vida. Não existe pecado nenhum você ir a um restaurante, você jantar com a sua família. Não existe pecado nenhum, querido, em você crescer, prosperar, comprar as suas coisas, progredir na vida. Mas, gente, tome cuidado, não coloque Deus em segundo plano, não deixe o inimigo inverter os valores, não deixa não, gente, porque na hora da guerra você vai precisar dele, você vai precisar da proteção dele, você vai precisar chamar pelo nome dele, e tomar a Deus que ele não te trate da maneira em que você tem o tratado. A Bíblia diz, para a gente encerrar, diz que o servo disse para aquele senhor, né, que fez a ceia: olha, convidei todo mundo, fiz o que o Senhor mandou. Mas o Senhor disse ao servo: cadê o povo que não veio? Por que eles não vieram? O servo falou para ele: olha, eles substituíram a ceia por outra coisa. Aí diz o versículo 21: então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Irmão, você já parou para pensar que muitas vezes a bênção de Deus, ela veio até a porta da sua casa, e o anjo não foi habilitado pelo Senhor para entregar a sua bênção? Por quê? Porque a bênção está condicionada ao serviço, a vitória está condicionada ao serviço. Que serviço, pastor? Serviço a Deus. O quanto você o ama, o quanto você o serve, o quanto ele é importante para você, o quanto ele está em primeiro lugar na sua vida. E quando nós o deixamos em segundo plano, você pode ter certeza que ele vai levantar outras pessoas que o amem, outras pessoas que o sirvam. O Senhor disse assim: sai depressa pelas ruas, pelos bairros, traz os pobres, traz os aleijados, traz os mancos, traz os cegos, todo mundo que você encontrar, os feios, banguelo, quem você encontrar, traz. Mas a festa não era para eles, mas agora vai ser. Por quê? Porque pelo menos eles vão valorizar a festa, eles vão valorizar o Senhor, eles vão valorizar a ceia. Porque aquele que merecia não valorizou, ele deu as costas, ele deixou para lá. Então o Senhor, que quer ser adorado, que quer ser exaltado, ele vai achar então corações sinceros. E corações sinceros muitas vezes são aqueles que você nem imagina, são aqueles que muitas vezes você olha e diz assim: esse não merece, aquele não merece. E Deus está olhando e falando assim: eu não vejo como você vê, eu não penso com a tua cabeça, eu não penso como você pensa, eu não olho como você olha. Eu sei quem merece e quem não merece, eu sei aquele que está pronto e aquele que não está pronto, eu sei quem precisa e a quem eu vou abençoar, e quem é que precisa ficar um pouquinho ainda na fila. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Isso aqui é que é duro, gente. Nenhum daqueles que foi convidado provará da minha ceia. Sabe o que ele estava dizendo? Porque eles me rejeitaram, eu os rejeitei. Brabo isso, né, gente? Não escuto nenhum glória a Deus. Tem um mosquito voando ali, eu estou escutando ele daqui, mas glória a Deus não sai nessa hora. É brabo, eu sei. Eu vou repetir, é brabo, mas eu vou repetir. Vocês me conhecem? Eu não vim aqui para levar nada para casa. Não é verdade? Vou levar para casa, irmão Dival? Não, eu já apanhei, agora eu estou liberando. Não é? Porque antes da palavra falar com você, falou comigo.
Antes dela cortar em você, te tratar, te polir, te lapidar e te preparar para Deus, ela fez isso comigo. E eu estou aqui feliz da vida, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Desce o sarrafo que aqui, Senhor, o negócio é sério, eu aguento, pode bater. Meu irmão, você já parou para pensar? A Bíblia está dizendo assim, ó: nenhum daqueles que foram convidados, eles entrarão na minha ceia, porque eles rejeitaram. Eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você já parou para pensar nisso, querido? Não. E sabe por que não? Porque hoje em dia o evangelho é assim, gente. Não, vem, meu irmão, vai dar certo e tal. Olha, Deus é contigo. Hipocrisia é nada. O cara está cheio de pecado, está andando pelas veredas de Satanás. Meu irmão, está com a vida toda dividida, o coração dividido, não sabe quem quer, não sabe com quem fica, não sabe qual é o rapaz que vai namorar, não sabe se quer casar, se quer comprar uma bicicleta. E os caras estão falando por aí: Deus é contigo, vai dar certo, Deus vai te honrar. Vai nada, meu irmão, é mentira, não vai. Deus não honra esse tipo de coisa, porque se Ele honrar, eu estou fora dele. Seja sincero, Deus honra isso? A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o quê? Santo. E como é que Ele vai honrar uma atrapalhada dessa? Ele está montando mesas para nós nos deliciarmos. A gente está dizendo: comprei um terreno, eu tenho que ver, comprei o boi, eu tenho que arar, eu casei. Isso tudo representa o quê? Segundo plano. Senhor, quando der eu te encontro, quando der eu te dou um beijinho, quando der, Senhor, eu te sirvo, quando der, Senhor, estamos juntos. Quando a coisa apertar, eu volto outro dia, Senhor, porque não dá não. A Bíblia diz, versículo 25: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo do Senhor. Se o Senhor não estiver em primeiro plano, você não é discípulo. Se existem outras coisas que têm tomado o seu coração, a sua mente, você não é discípulo. Sabe como o Senhor trata os seus discípulos? Como Ele tratou Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, você vai ver lá. A Bíblia diz que Jesus, Ele chega para jantar na casa do Lázaro, e a Maria e a Marta estavam lá. A Marta, por sua vez, ocupadona, correndo para lá e para cá. A Maria, o que ela fez? Irmão, crente inteligente. Maria, crente inteligente, irmão. O pequeno sinal da presença de Deus, ela se prostra, se curva, larga tudo. Deus está te chamando, meu irmão. Deus está te chamando para perto dEle. Para de viver essa vida de distanciamento de Deus. Para de viver essa vida distante de Deus. Deus está te chamando para perto dEle, querido. Para de viver a hipocrisia do Evangelho. Para com isso, por favor, em nome de Jesus. Seja de fato um discípulo de Jesus. Ouça Ele te chamar e coloque Ele em primeiro plano na sua vida, porque Ele colocará você como prioridade. Ele vai honrar você. Para de lutar contra os agrilhões. Para de dar murro em ponta de faca, como diz o ditado popular lá fora. Abrace Deus, coloque Ele em primeiro plano na sua casa, na sua vida, na sua família. Ministra isso para os seus filhos, ministra isso no seu casamento. Ensine a sua esposa a amar a Deus. Esposa, ensine o seu marido a amar a Deus, porque quando vocês amarem a Deus, vocês vão amar uns aos outros, e a presença de Deus, ela vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem e dê certo. O que está faltando, gente, não são técnicas, não é psicologia sentimental, não é rede disso, rede daquilo, não, querido. O que está faltando é amor a Deus, é amar o Senhor. Olha só que crente inteligente essa Maria. Jesus chega na casa dela, ela para tudo, ela larga tudo e vai lá e senta nos pés de Jesus, e Jesus começa a conversar com essa mulher, e a agoniada da irmã dela, a Marta, e fica para lá e para cá,
e eu quero imaginar, né? É só uma imaginação, Jesus ali sentado, e Maria nos pés de Jesus, e a Marta para lá e para cá. Maria, tem coisa para fazer. Maria, tu vai para a igreja hoje? Tu vai ficar nesse bate-papo com Jesus aí até que hora? Ó, tem que limpar a casa, estou limpando sozinha. O homem está com fome, tem que dar almoço para ele, tem que fazer alguma coisa para ele comer. Maria, sai dessa resenha, sai fora. Ó, teu quarto tu não arrumou ainda. Maria, levanta daí, faz alguma coisa. Você não conhece como é que é, irmão? Você não sabe como é que um ser humano faz um com o outro? Vai ficar nesse bate-papo aí até que horas? Ao ponto que ela não aguentou, ela endemoniou de vez. Aí ela chega para Jesus e fala: Senhor, não tem nada errado não? O senhor não está vendo que essa mulher não me ajuda? Estou trabalhando sozinha, estou ocupada aqui, o senhor não está vendo não? E olha só, gente, eu não estou aqui fazendo apologia à preguiça e ao braço curto não, hein? Pode prestar atenção aí, viu? Deus não abençoa braço curto nem preguiçoso. Ele falou: vai ter com a formiga, preguiçoso. Não estou falando sobre isso não entenda errado o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo sobre ter Deus como primazia. Estou falando sobre colocá-lo em primeiro plano. É isso que eu estou falando, tá? Então, o senhor não está vendo não? Aí a Maria não quer nada com nada. Pô, gente, põe aí a resposta aí. Que coisa linda. Versículo de número 41. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, tu está ansiosa, tu está fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só é necessária. Sabe qual é? Põe aí o 42. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem foi que escolheu a boa parte, gente? Quem estava alvoroçada para um lado e para o outro, toda perturbada, quem era, gente? Com quem está parecida a sua vida? Não me responda, é só uma pergunta. Deus está dizendo para você nessa noite: existe uma parte que é melhor. Existe uma parte que é melhor do que essa que você está pensando. Existe um posicionamento melhor. Esse posicionamento eu honro. Só para ajudar você a entender, quando Jesus ficou sabendo da morte do Lázaro, ele volta da onde ele estava para Betânia. Com quem que ele encontra primeiro? Com Marta. E a fala de Marta, ele não está nem aí, ele está pouco se lixando para o que Marta fala. Mas diz a Bíblia que quando ele se encontra com Maria, Maria fala a mesma coisa que Marta falou. Sabe o que ele disse? Vamos acabar com essa conversa. Me diz aí onde é que colocaram ele. Eu vou resolver o problema agora. Eu sei quem me toca e eu sei quem me empurra. Eu sei quem me busca de verdade e eu sei quem não quer nada comigo. E aqueles que me buscam, eles me acharão. Eu os responderei. Aleluia. Isaías capítulo 5, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a noite, até que o vinho os esquente, e as harpas e os alaudes, tamborins e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Falei: meu Deus, eu estou fora disso aqui, Senhor, porque essa cachaçada aqui não faz parte de mim não. E o Senhor falou comigo assim: filho,
Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, filho, é daqueles que se levantam e não me estabelecem como primazia. Eu quero levar o meu povo, eu quero levar a minha igreja, eu quero levá-los a um nível mais profundo. Eu quero pessoas famintas e sedentas pela minha presença, porque são essas pessoas que eu vou honrar, são essas pessoas que eu vou abençoar. Mas ai daqueles que se levantam pela manhã e seguem a sua rotina, seguem a sua vida, continuam até a noite. O dia passa, eles estão aprisionados. Lembram? Eu falei sobre 2 tipos de distração: os chamados pecadões e as distrações pequenas que Satanás levantou nesse século agora. Ai daqueles que se perdem dessa maneira, ai daqueles que vivem dessa maneira. Você tem pensado que tem agradado o Senhor, mas eu profetizo sobre a sua vida, eu creio, em nome de Jesus Cristo, na profecia de Amós. E a Bíblia diz em Amós capítulo 8 versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Eis que o Senhor enviará dias em que a igreja vai voltar a ter sede e fome pela sua palavra. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.